Bom, a minha história, ela envolve muitas crenças limitantes que muitas de nós mulheres escutamos e ainda até hoje na sociedade, apesar dos grandes avanços que estamos tendo. Bom, eu venho de uma família muito pobre, mas não só financeiramente, também de cultura, de educação e de respeito. Lembranças que eu tenho da infância são lembranças que eu gostaria de não ter e não desejo que ninguém tenha. Muita violência, abusos, agressões físicas, psicológicas e verbais. Familiares muito próximos a mim, eu não vou citar, não para não expor a eles, mas sim não expor as vítimas, que também são familiares muito próximas a mim. Elas tinham 12, 13 anos e sofreram abuso sexual, né? Entre outras questões muito absurdamente inaceitáveis, e de pais, tios e outros parentes, que também eram meus parentes. E quando eu ficava sabendo dessas histórias, sempre vinham acompanhadas de alguma maneira ela provocou, de alguma maneira ela seduziu, porque este é o instinto natural da mulher, a sedução. E o homem, por mais que ele seja o pai, o tio ou o padrasto, o instinto natural do homem é ceder a esses encantos. Eram essas as crenças limitantes. Foi isso que eu aprendi muito errado desde criança. Quando eu tinha 13 anos, invadiram a minha casa, tentaram fazer o mesmo comigo, mas quando ele foi ligar o som para que ninguém escutasse os gritos, eu tive uma reação muito rápida de levantar correndo e trancar a porta do quarto, porque o som ficava na sala. E neste instante, eu vejo que foi Deus. Ele não conseguiu derrubar a porta para entrar de novo. E ele não conseguiu, ele chutava, ele empurrava, mas ele não conseguiu. E a janela, a mesma coisa, ele não conseguiu entrar de novo. E quando eu tentei ligar para chamar a polícia, eu vi que o telefone estava fora da tomada. Mas ele não sabia que dentro do armário do quarto tinha um telefone velho, antigo. E eu busquei esse telefone, coloquei na tomada e consegui chamar socorro. Ele fugiu. Como ele entrou na minha casa, a janela do outro quarto tinha uma tranca que não funcionava. Como ele sabia disso? Era mais um parente, algum amigo do meu pai, do meu avô, enfim. Mas dessa eu escapei. Minhas primas, infelizmente, algumas não. Essas foram questões que eu sempre presenciei, vivenciei, ouvi. E eu nunca fui incentivada a estudar nem trabalhar. Porque crenças limitantes na minha família eram: mulher não tem que casar, mulher não tem que trabalhar, mulher não tem que estudar, mulher tem que casar. Esse é o único caminho da felicidade para uma mulher. E acredito que muitas meninas aqui, algumas mulheres já escutaram isso. Então eu nunca tive o sonho de estudar, nunca tive o sonho de trabalhar. Eu queria me casar. Aos 17 anos eu conheci o pai da minha filha e pensei ter encontrado o amor da minha vida. Mas vocês já ouviram falar em padrões? Aquele ciclo que volta, que se repete? Bom, quando a minha mãe, ela se casou com meu pai quando ela tinha apenas 15 anos. E ele a proibiu de trabalhar, de estudar, tinha um ciúme possessivo.
esse ciúme muitas vezes acabava em violência, né? Hoje eu entendo que o meu pai, ele tinha essas reações devido à criação violenta, muito violenta que ele teve. Meu avô puxava minha avó pelos cabelos, na frente de todos. E mais aquelas histórias todas que eu acabei de contar para vocês. Então, essa agressividade do meu pai foi devido a essa criação. Então, eu sempre via minha mãe sofrendo com esse ciúme possessivo do meu pai. Ela perdeu a vaidade por conta disso. Ela usava roupas dele, que ele não usava mais, camisetões, calças, que ela dobrava a barra porque ele era alto e ela tinha 1,55 m, mas era para não provocar olhares, porque se isso acontecesse, dava brigas, e brigas muito feias, muito pesadas. Quando eu me casei, eu me casei com uma pessoa igual ao meu pai. E ele era muito ciumento e possessivo. As agressões físicas não aconteciam, foram acontecer quando eu já queria me separar. E quando aconteceu foi o basta para mim, porque eu tinha vivenciado tudo aquilo, então eu não aceitava que acontecesse comigo novamente. Porém, eu aceitei por muitos anos a agressão psicológica sem saber que eu estava sofrendo aquilo. Hoje eu sei o que é. Então, quando a agressão aconteceu e eu me separei, dei o basta e voltei para casa dos meus pais, agora com uma filha, foi o momento que caiu a minha ficha. Eu falei, não quero essa vida para mim, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Eu quero ser independente financeiramente. E então eu comecei. Eu não tinha dinheiro. E outra crença limitante que eu ouvi desde pequena é que a federal era para rico. Então eu não tinha chances. Então eu nem tentei. Eu fui fazer uma faculdade particular, mas eu não tinha dinheiro. Meus pais não tinham como me ajudar financeiramente também, nem de longe. E então eu tive que trabalhar para pagar os meus estudos, e assim eu fiz. Eu comecei como telemarketing. Na época eu me lembro do meu salário, que era R$360, e a faculdade custava 400, não tinha como eu pagar. Então eu trabalhava em 2 empregos para conseguir compor a minha renda, porque esse era meu sonho. Trabalhava muito e comecei a trocar de empresas, porque eu sabia que ali eu não ia conseguir ter um crescimento financeiro de acordo com o que eu precisava. Plano de carreira depois de 1 ano, e eu não queria esperar esse 1 ano para conseguir aquele pouquinho de aumento, e aí talvez conseguir fazer a faculdade, daqui a uns 2, 3 anos eu queria rapidez. Então eu comecei a entregar currículos muito, era sempre, todas as horas que eu tinha eu ia atrás e eu batia nas empresas. Eu entrava nos prédios, eu invadia a segurança muitas vezes, eles entravam no elevador como se eu fosse uma funcionária do prédio e ninguém me via, porque eu entrava com aquela postura de, né, trabalho aqui então não me barre, o segurança não me barrava algumas vezes. E aí eu chegava lá em cima e a recepcionista falava assim, bom dia, posso ajudar? Eu falei assim, eu vim para uma entrevista, eu já fiz isso. E aí a pessoa saiu e falou assim, mas eu não marquei a entrevista, né? Ela chamava a chefe dela, chegava e falava assim, mas eu não marquei a entrevista. Não marcou, mas eu vim trazer o meu currículo para você, para quem sabe você possa me contratar. E dava certo. Então, eu consegui aumentar o meu salário dessa vez, e aí eu falei, poxa, que legal, agora eu consigo pagar minha faculdade. Depois disso eu entrei numa multinacional que me dava um auxílio creche, e aí eu falei, eu vou colocar minha filha num colégio particular e eu vou dar a melhor educação que eu puder para ela. E eu coloquei aquilo como meta para mim. Eu fui muito criticada, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comer, para comprar almoço, mas eu colocava minha filha no colégio particular? Como assim, Kathleen? Você não tem, que absurdo fazer uma coisa dessa. Eu falava, não quero. É essa a educação que eu quero dar para minha filha e é isso que eu vou fazer. E a minha mãe me apoiava. Aí a minha mãe acordava cedinho para fazer a marmita para mim, e eu levava uma limonada com limão que a gente catava da árvore para o trabalho. Não tinha geladeira lá, por isso que a gente acordava cedo para cozinhar, porque senão a comida estragava.
E assim eu fiz. E minha filha sempre numa escola, né? Imponente, bilíngue, cantava em inglês. E essa parte do cantar é bem marcante para mim, porque uma vez teve uma homenagem do Dia das Mães, e essa homenagem, a minha filha iria cantar uma música para mim. E ela estava ensaiando em casa. Só que eu não via muito a minha filha, né? Eu trabalhava e estudava. E o meu pai, ele brincava com a minha filha com muito sarcasmo quando ela cantava essa música, dizendo eu não ser uma boa mãe. E isso é muito forte. Então eu fazia de tudo para dar o melhor para ela. E aí ela aprendeu a musiquinha do vovô dizendo que eu não era uma boa mãe. Mas ela não entendia. E ela cantou a musiquinha certa na escola, graças a Deus. Em casa, acabavam incentivando ela a cantar errado. Mas foi passando o tempo e eu fui crescendo profissionalmente. E eu caí no ciclo novamente. Eu caí numa empresa onde tinha muito assédio sexual. Assédio muito forte contra as mulheres. E quando eu reclamei, eles disseram que era piada. Uma piada, uma brincadeira. Você devia achar graça nisso, Kathleen. E eu achei aquilo inadmissível. Eu falei, eu não acredito que eu tô nisso de novo. De novo? Não. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a trabalhar numa ONG chamada Soroptimistas. E nós lutamos para ajudar as mulheres contra a violência doméstica a sair desse meio. E também, por meio de palestras, por meio da educação, nós incentivamos que ela busque a sua independência financeira. A partir do momento que eu comecei a ajudar essas mulheres, eu nunca mais caí nesse ciclo. E toda vez que eu observo que tem um homem com esse tipo de postura, que muitas vezes não é nem culpa dele. Esse homem teve uma educação machista, que teve uma outra cultura ainda mais machista, e isso acaba virando um vício. E então eu percebo, e é claro, relacionamento com essa pessoa jamais, mas eu faço o possível para conscientizar esse homem ou essa mulher, porque existem muitas mulheres também com esse pensamento machista. Depois eu consegui abrir minha empresa. Hoje eu tenho uma escola de educação corporativa, sou palestrante, consultora empresarial especialista em vendas e amo meu trabalho, tenho muito orgulho de tudo que eu construí, sei que é resultado de todas as minhas experiências, todos os meus erros. Hoje eu sou casada com um homem maravilhoso, que é a prova de que os homens não são todos iguais. E é meu companheiro. A minha filha é inteligentíssima, tenho muito orgulho dela, sou muito feliz com a educação admirável que ela tem. E perdoei o meu pai. Hoje ele é um avô maravilhoso para minha filha. Compreendo a história que ele teve. E apesar dele nunca ter me pedido perdão porque ele acredita que ele nunca errou, eu perdoo. E hoje, por meio de todos os projetos que eu tenho, não só os voluntários, mas também no meu trabalho, eu sigo com esse propósito, que é mostrar para as pessoas que nós aprendemos muita coisa errada, crenças limitantes que barram o nosso sucesso, barram o nosso progresso, mas que por mais sofrimento que você teve, por mais errado que você tenha aprendido, é possível sim mudar, é possível sim lutar e ressignificar tudo isso e ser a sua melhor versão. E essa é a minha história.